Olá, estudante! Continuando com a semana de acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui conosco é a professora Silvana Garofalo, da área de matemática. Nessa aula, vamos retomar o tema números, grandezas e medidas que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 4. Não é isso, professora? Isso mesmo, Gabi. Então, tudo jóia, coleguinha? Bora dar aquela coxada e aquela fechada, né? E para a gente entrar no PET 5. Então, vamos lá. Grandezas, nós vamos falar de números e grandezas e medidas, né? Gabi, quer ajudar um pouquinho? Vou te ajudar, professora. Patrícia, pela manhã, fez um bolo e o colocou para assar. Quando o bolo estava assado, o relógio estava marcando quantas horas? O bolo gastou 30 minutos para assar. Que horas Patrícia colocou o bolo para assar, então? Então, gente, dá uma olhadinha no nosso relógio. O nosso relógio está marcando que hora? Porque já que o bolo já está assado, é porque terminou, né? O bolo já está pronto, né? Então, vamos ver que hora que está marcando no relógio. O ponteiro pequeno. O ponteiro pequeno está entre o 11 e o 12, né? Ou seja, são 11 horas, porque ele ainda não chegou no 12. E o ponteiro grande, que marca minuto, está em que número? No 7. Então, 7 significa que do 12 até o 1 são 5 minutos, do 1 até o 2 são 5 minutos. Então, basta contar quantos espaços tem e aí multiplicar por 5, porque entre cada um número e o outro, a gente conta 5 minutos, porque passam 5 minutos. Então, eu tenho um espaço, né, que é do 12 até o 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu contei cada espaço entre os números. Então, eu tenho 7. 7 vezes 5, porque cada um é 5, né? 7 vezes 5, 35. Então, são 11 horas e 35 minutos. A pergunta é, que hora que o bolo foi colocado para assar, né? Então, ele foi colocado para assar, que hora? Bom, vamos pensar um pouco. O bolo gastou 30 minutos para ficar feito. Ou seja, eu vou ter que adiantar o relógio 30 minutos, porque o bolo terminou de ser assado às 11 horas e 35 minutos. Então, vamos colocar o relógio e marcar. Vai ser o quê? 11 horas e 5 minutos. Por quê? Dá uma olhadinha no relógio. Vamos voltar 30 minutos. 30 minutos vai ser 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu vou marcar no 1. Então, ficou 11 horas e 5 minutos. Fernanda foi ao supermercado, professora. Para ir e voltar, ela gastou 1 hora e 20 minutos. Quantos minutos durou a ida de Fernanda ao supermercado? Essa ida aí, gente, tá falando de quê? É exatamente esse percurso dela sair em casa e voltar, né? Então, essa que é a ida. E tá pedindo o quê? Quantos minutos são? Se ela gastou 1 hora e 20, é converter 1 hora e 20 em minutos, certo? Então, vamos pensar um pouco. 1 hora equivale a 60 minutos, certo? Então, vamos converter. Então, 1 hora e 20 é 1 hora e 60 minutos mais 20. Agora, é só fazer o cálculo mental. Como que é o cálculo mental? 60 com mais 20 vai dar 80 minutos. Então, a ida da Fernanda, né, ao supermercado durou 80 minutos. Posso ir? Pode. Atividade 2 da página 17. Solange é costureira e vai fazer calças compridas para seus 2 filhos.
Para cada calça, ela vai gastar 1,5 m de tecido. Solange pagou 120 pelo tecido das duas calças. Quantos metros de tecido Solange comprou? Sim. Então, vamos ver. Ela está perguntando quantos metros que Solange comprou. Bom, para cada calça, ela gastou 1,5 m, né? 1,5 m. Vamos ver. Ela fala também que ela tem 2 filhos. Então, para cada filho, foi gasto 1,5 m de calça. Como ela tem 2 filhos, então vai ser 1,5 m para cada filho. Então, é 1 metro, 1,5, 1 inteiro e 5 décimos vezes 2. Vai ser quanto? 3 metros. Então, Solange comprou 3 metros de tecido, tá bom? Ó, e qual é o preço de cada metro do tecido? E qual é o preço de cada metro de tecido, né, Gabi? Vamos pensar um pouco. Olha lá o problema. O problema fala que Solange pagou 120 reais. Bom, ela pagou 120 reais, mas ela comprou quantos metros mesmo? Ela comprou 3 metros de tecido. Então, vamos fazer a conta de 120 dividido por 3. Pode fazer o cálculo mental. A gente já está na idade, na época de fazer o cálculo mental. Como que faz o cálculo mental? Eu já expliquei para vocês. Nós vamos sair da esquerda indo para a direita. Então, 12 dividido por 3 dá quanto? 12 dividido por 3 dá 4. 0. Não tem jeito de dividir, então coloco 0 no quociente. Formou o quê? 4 e o 0 formou 40. Então, significa que cada metro de tecido custou 40 reais. Então, Solange, ela pagou por cada metro de tecido 40 reais. Professora, e se ela for pagar o valor total de 120 reais em 3 prestações iguais? Quanto que será cada prestação? Acaba parecendo que é a mesma coisa, tá, gente? A conta. Porque ela dividiu 120 dividido em 3 prestações. 120 reais dividido em 3 prestações. Então, vai ser o quê? 120, né? Porque ela pagou no tecido 120 reais. Dividido em 3 prestações, ela vai pagar 40 reais em cada prestação, tá bom? Resolva a situação problema. Se for preciso, faça um desenho para encontrar a resposta. Um ferreiro vai colocar a ferradura em 6 cavalos. De quantas ferraduras ele vai precisar? Então, vamos lá. Quantos cavalos nós temos? Nós temos 6 cavalos para a nossa história, não é isso? Então, vamos observar o cavalo. Cada cavalo, normal, né? Ele tem 4 patas, né? Porque eu nunca vi cavalo de menos que 4 patas. Porque normalmente o cavalo não consegue andar muito se não tiver patas, sabe, Verdade. Gabriel? Porque é diferente. Cachorro já tem eles costumam colocar cadeira de roda para cachorro, coisinha, né? Tem verdade. umas coisas. Agora, cavalo é um bicho de maior, mais assim, solto, mais de pasto, né? Então, De fazenda, de é fazenda, verdade. então é muito difícil de pegar esse artifício. Então, cavalo tem 4 patas. Então, vamos observar. Cada cavalo tem 4 patas. Então, o ferreiro vai colocar a ferradura em cada uma das patas. Se ele vai colocar a ferradura em cada uma das patas, ele vai gastar uma ferradura para cada pata. Aí, coleguinha, você pode fazer como? Você pode contar, né, direto, né, essas ferraduras, ou
você pode fazer a multiplicação. Se você for contar, você vai contar o quê? 1 pata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ferraduras. Mas, ô coleguinha, deixa eu te explicar uma coisa. Toda vez que tem adição com parcelas repetidas, nós estamos falando de multiplicação. Porque a multiplicação é isso mesmo, é a adição de parcelas repetidas. Então, toda vez que você fez 4 com mais 4, com mais 4, com mais 4, com mais 4, com mais 4. Eu tive a repetição de parcelas, não tive? Então, é a mesma coisa de fazer o quê? 4 vezes 6 cavalos. Então, 4 vezes 6 dá quanto? 4 vezes 6 deu 24 ferraduras. Então, eu posso falar o quê? O ferreiro vai precisar de 24 ferraduras, tá bom? Então, ele precisa de 24 ferraduras para colocar nos cavalos, que são 6 cavalos, tá bom? Você já viu uma aranha de pertinho? Cada aranha tem 8 patas. Se em uma teia de aranha tem 5 aranhas, quantas patas tem na teia? Bom, então vamos imaginar aí. Nós temos uma teia com 5 aranhas. Aí está perguntando quantas patas tem na teia no completo. Então vamos pensar um pouco. Você pode contar, né? Que demora muito. Olha para você ver como é que as coisas são. Né? A matemática veio, Gabi, foi para facilitar. Para facilitar, né, professor? Não Imagina foi o tempo pra contando. E eu vou fazer isso para vocês verem como que é até cansativo e enjoativo, né? É muito mais rápido você usar a matemática, né? A multiplicação. Mas nós vamos fazer para você ver todos os processos, para você ver que a matemática, ela não veio para completar a nossa vida, ela veio para facilitar a nossa vida. Porque imagina se tudo que fosse, e olha que são só 5 aranhas, se a gente estivesse falando, sei lá... 200 aranhas. 200 aranhas, ou 1.455 aranhas. E não tivesse a multiplicação, E não né, tivesse a multiplicação, como é que ficaria? Ia demorar muito tempo para contar. Isso. Né? Então, vamos lá contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 patas que eu vou ter na teia de aranha. Imagina se fosse mais. Você ia ficar o dia inteiro contando. Então, a matemática realmente veio para facilitar o seu dia a dia. Posso fazer pela adição, Silvana? Pode. Mas presta atenção, você vai fazer 8 com mais 8 patas, com mais 8, com mais 8, com mais 8, para completar as 5 aranhas. Que também é um processo mais longo. Por quê? Porque você está tendo parcelas repetidas. Eu tenho 8, com mais 8, com mais 8, com mais 8, né? Eu estou falando de quê? De multiplicação. Então, Gabi, a coisa veio realmente, né? A multiplicação veio realmente, não foi para complicar a nossa vida, foi para ajudar. Para ajudar. Então, como é que eu faço? 8 vezes... Quantas aranhas eu tenho? 5 aranhas. Então, 8 vezes 5. 8 vezes 5 deu 40 patas. Significa que tem na teia 40 patas
de aranhas, certo? E em um estacionamento, professora, tem 3 tendas para estacionar os carros. Cada tenda tem 20 vagas. Qual é o número total de vagas desse estacionamento? De novo, nós vamos repetir a multiplicação, concorda comigo? Porque eu tenho um estacionamento, eu tenho 3 tendas, cada tenda eu tenho 20 vagas. Então, eu vou ter o quê? De novo, olha o processo. Vamos imaginar, porque esse eu não trouxe desenho, Dani, para fazer, né? Porque eu não achei o desenho do estacionamento com uma tenda de 20 vagas. Eu acho que é uma coisa muito específica, né? Então, como é que vai ser? Eu vou fazer como? Eu vou fazer uma tenda com 20, imagina aí, tá? A gente gosta de imaginar, você lembra nas viagens nossas, do dia a dia, né, nas nossas aulas? Então, você tem que fechar o olhinho e imaginar, tá? Como que vai ser? Eu tenho uma tenda. O que é tenda? Uma cobertura. Eu tenho uma tenda com 20 vagas para 20 carros. Tem outra tenda com 20 vagas e outra tenda com 20 vagas. Então, eu tenho 3 tendas, certo? 20 vagas cada um. Como que eu faço? 20 com mais 20 com mais 20? Deu repetição de parcela, não deu, Gabi? Deu sim. Se deu repetição de parcela, significa que eu estou mexendo com o quê? Que operação que eu estou fazendo? Multiplicação. Multiplicação. Então, vai ser como? 3 vezes 20. Vai dar quanto? 3 vezes 20. Você vai fazer como? 3 vezes 2, 6. E coloca o 0 no final. Ficou quanto? 60. O estacionamento tem no total 60 vagas, tá bom? Então, esse estacionamento eu tenho 60 vagas. Dudu tem 6 dezenas de bolas de gude e seu irmão tem um quádruplo de bolas de gude. Quantas bolas de gude tem o irmão de Dudu? Isso. Então, vamos pensar. O que é dezena? Ele tem 6 dezenas, Gabi. Dezena, lembra o quê? 10. 10. Isso mesmo, dezena, lembra? 10. Então, ele tem 6 conjuntos, né, de bolinhas de gude, com 10 bolinhas em cada um deles. Então, eu tenho aí na nossa tela 10 bolinhas de gude para representar a dezena. Quantas dezenas eu tenho? 6 dezenas. Bom, 6 dezenas, eu preciso multiplicar? Não, porque eu estou querendo o quê? Quantas bolinhas de gudes tem o irmão de Dudu? Eu não estou perguntando quantas, né? E o problema não está querendo saber quantas bolinhas que Dudu tem. Está perguntando quantas bolinhas que o irmão de Dudu tem. E o irmão de Dudu tem um quádruplo. Quádruplo é o quê? 4 vezes mais, não é? Então, 6 vezes 10 vezes 4. Vou ter 240 bolinhas de gudes, tá certo? Então, o irmão de Dudu tem 240 bolinhas de gudes. Para ficar mais fácil, você faz 6 vezes 4, 24 vezes 10, 240. Júlia está juntando sementes de uma árvore que tem em sua casa para fazer colares às suas amigas. Essa semana ela conseguiu 30 sementes. E com o que ela já tinha juntado da semana passada, ela tem agora 50 sementes. Quantas sementes ela juntou na semana passada? Isso. Então, ela tem as sementes. Se eu tirar as sementes, né, que ela tem, o que vai ser? Tirando as 30, sobra o que ela tinha semana passada. Então, ficou como? 50 menos 30, 20. Então, Júlia juntou 20 sementes na semana passada. Vitor coleciona peões. Ele organiza os seus peões em 10 caixas. Ele estava com muitos peões repetidos, então deu 2 caixas para os seus primos. Agora ele tem 32 peões. Quantos peões ele tinha antes? Então, eu tenho aí os 32 peões. Eu tinha as caixas, né? 10 caixas,
Se eu tirar 2 caixas que ele deu, né? Sobrou o quê? 32, porque foram 32 peões, dividido em 8 caixas. Dá 4 peões em cada caixa. Então, 4 vezes 10, porque são 10 caixas, 40 peões. Então, Vitor tinha antes 40 peões. Coleguinha, por hoje é só. Até a próxima aula.